Alunos, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História que tem como tema a construção do termo moderno na história. E antes de mais nada, né, alunos, necessário se faz que nós façamos algumas observações. Primeiro, esse é um conteúdo de base mais teórica, embora todos os conteúdos de história sejam teóricos. Esse conteúdo é um conteúdo que exige um pouquinho mais de leitura por parte de vocês, porque ele não está disposto em nenhum livro didático, porque é uma teoria mais voltada para discussões até mesmo acadêmicas. Então eu vou tentar torná-lo mais fácil e compreensível aos senhores. Bom, primeiro nós temos que analisar essas imagens, essas gravuras que estão representando algo que seria moderno. Vejam só, na primeira nós temos uma sala de aula lotada de alunos, uma professora logo à frente, eles estão estudando. Faz parte da nossa definição de moderno, né? Abaixo, outra sala de aula, um professor no quadro, também faz parte daquilo que é moderno. Moderno, a lembrá-los aos senhores, que não é sinônimo de contemporâneo, contemporâneo é atual. Então, essa sala de aula repleta de alunos com o professor lá na frente num quadro, escrevendo algo, é algo moderno, sim. Não é contemporâneo a nós, principalmente de acordo com a nossa realidade atual, mas é moderno. Ao lado nós temos um foguete, que também não é atual, mas é moderno. Nós temos aparentemente uma imagem de uma praia e nós temos um calçadão, provavelmente de Copacabana, seguido de uma caravela. E abaixo eu chamo a atenção de vocês para duas mulheres com vestimentas diferenciadas. De um lado, uma senhora aparentemente do século XVI, século XVII, e outra uma modelo com roupas modernas, repito, não são contemporâneas. Então, isso faz parte do conteúdo que nós estamos discutindo. E a lembrá-los que essa é uma visão eurocêntrica, ou seja, a nossa definição, a nossa cultura, ela é uma cultura eurocêntrica. Uma cultura em que nós herdamos da Europa, e a Europa centraliza o mundo em torno dela. Tanto é que os senhores podem analisar as projeções cartográficas, os mapas, eles sempre colocam a Europa numa posição de destaque. A Europa e os Estados Unidos, mas precisamente a Europa, numa posição de destaque. E vale lembrar aos senhores que o mundo é redondo. Então, quaisquer partes dele poderiam estar centralizadas. Não há uma obrigação de necessariamente centralizarmos o continente europeu para uma representação cartográfica. Então, esse é um primeiro ponto que eu chamo a atenção dos senhores. Então, cuidado com a nossa cultura. Nós somos seres que sempre devemos estar em desconstrução. Desconstrução do machismo, desconstrução do preconceito, desconstrução do eurocentrismo e desconstrução daquilo que nós acreditamos como sendo nossa visão de mundo, porque a nossa visão de mundo é uma visão de mundo eurocêntrica, é uma visão de mundo que exclui as minorias. Então nós sempre temos que estar atentos a isso e sempre temos que nos propormos a realizarmos essa desconstrução. Tem que ser algo contínuo, não pode ser algo estagnado. Ainda, senhores, eu chamo a atenção de vocês para um texto. Um texto que discute a visão europeia relacionada às populações indígenas. A lembrá-los que faz parte dos nossos objetivos de conhecimento que nós vejamos as visões que a Europa tinha da população indígena, bem como da população africana. Então, nós estamos vendo uma visão que os europeus tinham sobre as populações indígenas. Vejam só, o texto inicia da seguinte forma: todas essas nações de gentes
falando em geral, seguem sua gentilidade, são feras, selvagens, montanhescas e desumanas. Vivem ao som da natureza, nem seguem fé, nem lei, nem rei, freio comum de todo homem racional. Ou seja, uma crítica ferrenha, uma crítica pesada à cultura indígena. Nós sabemos que os índios, aliás, nós sabemos que as populações que residiam nessas terras que viriam a se chamar continente americano tinham uma religião. Nós sabemos, tinham as suas crenças, tinham as suas convicções, não eram um povo sem lei, tinham o seu governante, não viviam simplesmente ao som da natureza. Era uma sociedade plenamente hierarquizada, cheia de camadas. Mas isso, na visão dos europeus, não se enquadrava no formato de organização europeia na qual eles estavam acostumados. Então, aquilo que não é igual ao meu padrão de vida era simplesmente excluído. Ou seja, os europeus não faziam uso de um outro conceito que recebe o termo de alteridade. Alteridade é quando eu saio da minha cultura, é quando eu saio da minha visão de mundo e reconheço, respeito a cultura do outro, independentemente daquilo que seja, independentemente daquilo que ele acredite, eu tenho que respeitar. Eu não preciso, de certa forma, vivenciar, mas respeitar é um fator primordial e necessário. Continuemos aqui na leitura. Em um sinal de singularidade, lhes negou também o autor a natureza das letras. F, L, R. Seu Deus é seu ventre, sua lei e seu rei são seu apetite e gosto. Parecem mais brutos em pé racionais, humanos. Nem têm arte, nem política alguma, nem sabem contar mais que até 4, ou de mais números notam pelos dedos das mãos e pés. Andam emburacados, muitos deles, pelas peles, pelas orelhas, faces, beiços, e nesses buracos engastam pedras de várias cores, da grossura de um dedo. Ou seja, uma crítica ferrenha à cultura indígena. Nós sabemos que faz parte dos adereços, e para eles, assim como para nós, uma civilização, uma cultura estruturada em bases cristãs, que as mulheres têm o hábito de esticarem os seus cabelos, têm o hábito de utilizarem corantes em seus cabelos, têm o hábito de cobrirem as suas manchas, de cobrirem pequenas imperfeições que fazem parte da natureza humana, com pó, com maquiagem, que muitas das vezes ocasionam alergias graves em muitos casos. E percebam que ao mesmo tempo que a nossa cultura pratica esses hábitos, causou um certo sentimento de estranhamento, e eles se sentiram escandalizados em decorrência de que essas pessoas que residiam nessas terras que receberiam o nome de continente americano utilizavam pelas orelhas beiços, buracos, que gostavam de engastar pedras de várias cores, grossuras nos dedos. Então, é uma crítica à cultura praticada por esses povos que residiam nessas terras. Ainda, nos mais costumes são como feras, sem política, sem prudência, sem quase rastro de humanidade. Preguiçosos, mentirosos, comilões, dados a vinhos, e só nessa parte esmerados. É gente paupérrima, cuja mesa é a terra, cujas iguarias pendem de seu arco, e nestes são tão destros que parece que obedecem às suas flechas, não somente as feras da terra, mas os peixes da água. Com elas caçam, juntamente pescam. Elas lhes servem juntamente de laços, redes e anzóis. Ou seja, uma crítica também à cultura da população que aqui residia. Então, essa é uma crítica europeia ao modo de vida, aos costumes dos povos que aqui residiam. E isso refere-se, mais uma vez, à visão eurocêntrica, ou seja, é quando eu imponho
a cultura europeia às demais pessoas. E eu não quero considerar que essas outras pessoas têm uma cultura própria, têm hábitos, têm crenças, têm as suas representações, têm as suas leis e, portanto, agem dessa forma. O texto é um pouco longo, eu não mencionarei mais sobre ele e vocês perceberão que é um texto que traz essas discussões. Ainda deixaremos, só para frisarmos essa última parte, vejam só, esses povos não me parecem, pois, merecer o qualitativo de selvagens, somente por não terem sido senão muito loucos, modificados pela ingerência do espírito humano e não haverem quase nada perdido de sua simplicidade primitiva. As leis da natureza, não ainda pervertidas pela ismissão dos povos, regem-nos até agora e mantiveram-se tão puras que lamento às vezes não as tenha o nosso mundo conhecido antes, como havia homens capazes de apreciá-las. Mais uma vez, uma crítica à cultura dos povos que aqui residiam. Pois bem, alunos, voltemos aqui, ainda relacionada ao texto que vocês receberam, senhores. Percebam que ele tem como título Regionalização Eurocêntrica do Mundo. Por que regionalização eurocêntrica do mundo? Principalmente após as grandes navegações, finais do século XV e início do século XVI, o ato de regionalizar, ou melhor, o ato de agrupar, de analisar o espaço geográfico conforme características específicas, tornou-se um hábito, principalmente para os povos europeus. E quando eles chegavam em terras até então desconhecidas, eles impunham a sua cultura, desrespeitavam o modo com o qual eles encontravam, e dessa forma eles não faziam uso da alteridade. A alteridade eu mencionei para os senhores. É quando eu percebo e respeito o outro pela sua singularidade, pelo seu modo de ser, por suas características, sem impor a ele, sem impor ao outro nenhuma forma de valores ou nenhuma forma de padrões a serem seguidos. Ainda quanto a esse texto, no segundo parágrafo, diz da seguinte forma: quando falamos em uma regionalização eurocêntrica, falamos da forma como boa parte dos intelectuais europeus, sobretudo de tempos pretéritos, enxergou o globo. Tal visão tornou-se famosa por ter sido amplamente difundida por meio de comunicação e também pelo senso comum, tornando-se parte da vida de muitas pessoas. Essa regionalização dividiu o planeta em velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo. Então, relacionada a essa forma de regionalização, velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, é válido que nós façamos alguns apontamentos para justamente facilitar a compreensão dos senhores. Vejam bem, velho mundo, muitas vezes utilizado como sinônimo de continente europeu, refere-se ao mundo conhecido desde a antiguidade pelos povos europeus. E, de certa forma, mais tarde chegaram as terras ameríndias e impuseram aqui o seu modo de vida e sua visão de mundo. Nesse ponto de impor a sua visão de mundo, principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana, foi algo decisivo e que contribuiu para a matança de populações que residiam nessas terras que viriam a se chamar o continente americano. Tanto é que muitos padres chegavam, depois receberam o termo de jesuítas, recebiam a função de colonizar essas populações. Colonizar como? Impor uma religião, que é o catolicismo, que é um erro, uma vez que os povos que aqui residiam, eles já tinham as suas crenças, impunham padrões, vestimentas, se voltando totalmente contrários à cultura que eles encontraram. Então, repito, esse é um padrão eurocêntrico. Hoje em dia ele é seriamente criticado, mas foi utilizado até os fins do século XX e ainda há algumas pessoas que o defendem. Então, cuidado, alunos. Essa região envolvia, no entanto, além da Europa, a África e partes
e a Ásia. Então, todas as vezes que vocês ouvirem falar essa expressão velho mundo, pensem automaticamente no continente europeu. Ah, professor, é somente o continente europeu? Não, parte do continente africano também e o continente asiático. Então, primeira coisa que vocês pensarão, continente europeu. Depois, partes do continente africano, partes do continente africano, mas que partes, professor? A parte principalmente norte do continente africano, que praticamente faz divisa com o continente europeu. E o continente asiático. Bom, depois nós tivemos, ainda seguindo essa forma de regionalização, que é uma regionalização eurocêntrica, nós temos Novo Mundo. A expressão Novo Mundo, ela é utilizada para designar o continente americano. Somos nós. América do Sul, são eles. América Central, são eles. América do Norte. Então, esse continente americano passou a ser denominado pelos europeus de Novo Mundo. Por quê? Ele passou a ser empregado para designar novas terras, descobertas no final do século XV, em diante com a chegada de Colombo à América, embora se tenha descoberto tempos depois, que aquelas terras constituíam, na verdade, outro continente. Mas, a partir do instante do século XVI, eles passaram, então, a utilizar esses termos. Velho Mundo, continente europeu, partes do continente africano, especificamente a parte norte, mais o continente asiático. Novo Mundo, continente americano. E Novíssimo Mundo. Esse Novíssimo Mundo, alunos, diz respeito à expressão existe porque o seu território corresponde basicamente ao continente da Oceania e foi colonizado a partir do século XVIII. Ok, estamos entendidos então? Então, para que nós façamos aqui um feedback agora, nós discutimos então sobre a forma eurocêntrica, sobre o padrão eurocêntrico de visão do mundo. Nós vimos que os europeus impuseram a sua cultura, principalmente através dos jesuítas, impondo o catolicismo. As populações até então que residiam nessas terras que viriam a ser chamadas de continente americano ou de Novo Mundo. E nós vimos então uma outra forma de regionalização, que é uma regionalização eurocêntrica, que atribui Velho Mundo, Europa, parte do continente africano, especificamente a parte norte, Ásia, Novo Mundo, que corresponde hoje ao continente americano, e Novíssimo Mundo, que corresponde ao continente da Oceania, a partir do século XVIII. Ok, conteúdo gostoso, fácil de ser estudado, e vocês, alunos, farão da seguinte forma. No caderno de vocês, vocês escreverão o que vocês entenderam sobre essa forma de regionalização eurocêntrica do mundo. Tirarão uma foto e enviarão no meu WhatsApp. Atividade fácil e tranquila, não é mesmo? O que vocês farão? Ah, professor, eu entendi que a regionalização eurocêntrica do mundo diz respeito a tais pontos. Coloquem, podem colocar sem medo. Ah, professor, a regionalização eurocêntrica do mundo dividiu o globo terrestre em 3 subdivisões. Dentre elas destacam-se Velho Mundo, Novíssimo Mundo e Novo Mundo. Também. Então é isso que eu quero que vocês façam, ok? Se quiserem fazer uma crítica também à visão eurocêntrica, à vontade. Se quiserem trazer para o nosso contexto o conceito de alteridade, fiquem à vontade também, alunos, ok? Espero vê-los o mais rápido possível e muito obrigado pela presença nessa aula. Até mais.